Dia 28 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Renove a fé. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Juízes, capítulo 2, versículos 20 e 21. Depois de anos peregrinando no deserto e de passar por muitas lutas para chegar à terra prometida, o povo de Israel perdeu o foco e afastou-se do Senhor que o guiara até ali. Os israelitas passaram a seguir caminhos que não agradavam ao Senhor. Mas por que eles se desviaram do caminho reto apontado por Deus? Por não terem mantido a aliança de seus antepassados com o Senhor. Contar com a fé dos antepassados não foi suficiente para sustentá-los. Esse mesmo princípio se aplica a nós, que vivemos sob a luz de uma promessa do Senhor. Para sustentar o nosso relacionamento com Deus, não podemos terceirizar as responsabilidades nem confiar na fé de outras pessoas. Tampouco podemos valer das nossas experiências com Ele no passado, como se fosse um tipo de crédito a ser abatido a longo prazo. O nosso relacionamento com Deus deve ser de intimidade e a rotina deve ser diária. Devemos manter um relacionamento vivo, dinâmico e ativo com o Senhor mediante uma vida de oração e de leitura bíblica, a fim de conhecê-lo mais e mais. Naturalmente, o meu relacionamento com Deus se refletirá na vida dos meus filhos, mas chegará o tempo em que eles não precisarão olhar para mim a fim de continuarem nutrindo a própria fé. A oração é a via que você pavimenta para conhecer Deus Pai. Deus o criou e deseja fazer parte da sua vida. E para isso você precisa estar intimamente conectado com Ele. A frase de hoje é: não sou abençoado por ser digno, mas sim pelo amor e a graça do nosso Deus. Lendo mais uma vez, eu não sou abençoado por ser digno, mas sim pelo amor e a graça do nosso Deus. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Então a graça é um favor que Deus fez por nós. Nós não merecíamos receber o favor que Deus fez por nós. Ele enviou o próprio Filho para morrer em sacrifício da humanidade. E ele fez isso de maneira gratuita. Então a graça é o que recebemos de graça de Deus. Ele nos fez um favor gratuito, de graça. Enviou o Filho dele e morreu por nós e nos perdoou os pecados. E dessa forma, nós podemos chegar até Deus. Recebemos a maior de todas as bênçãos. Recebemos o perdão dos pecados e podemos ser filhos de Deus. Então, lendo essa frase mais uma vez, eu não sou abençoado
por ser digno, mas sim pelo amor e a graça do nosso Deus. É Deus que expressou o seu amor e é Deus que manifestou o seu favor, a sua graça, que é o seu favor que nós não merecíamos, e nos concedeu isso de graça, enviando o Filho que se ofereceu e deu a própria vida para nos dar acesso livre ao Pai. Hoje é o dia 179 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 3. A palavra-chave de hoje é conexão, e é conexão porque, como lemos na mensagem de hoje, precisamos renovar todos os dias a nossa fé. Renovar é tornar novo. A oração de ontem, a leitura bíblica de ontem, os testemunhos e milagres de ontem ficam no ontem. Deus quer trazer novidade, renovação. E para que Ele mostre o que Ele tem de novo para mim, para você, é necessário que cada um de nós busque diariamente a Ele. Renove a fé. Que hoje você possa fazer sua oração, que você possa compartilhar com Deus a sua vida e que você possa pedir a Ele aquilo que você precisa e também agradecer a Ele por mais um dia, pelas bênçãos recebidas, pelo cuidado que Ele tem dado e por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa e na sua família. Aqui no texto de Jeremias, capítulo 33, no verso 3, podemos ler: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então esse verso mostra claramente que se clamarmos ao Senhor, Ele responderá e Ele anunciará coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Esse texto revela que quando clamamos a Deus, quando falamos com Ele, Ele certamente dará resposta e ainda anunciará, mostrará, indicará caminhos novos que levam ao que nunca pensamos. Ele quer anunciar coisas grandes e firmes que não sabemos. Então tenha conexão diária com Deus. Fale constantemente com Deus. Clame a Deus e renove a sua fé. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, lemos nos versículos 7 e 8. No 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. No verso 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Se pedirmos a Deus, Ele dará. Se buscarmos a Ele, vamos encontrar. Se batermos na porta dele, Ele abrirá. Como Ele disse aqui nessa palavra, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Lendo mais uma vez.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou aquilo que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu, nem passou no coração, nem passou na imaginação. É isso que Deus preparou para os que o amam. Agora, veja o verso 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Espírito em letra maiúscula fala sobre o Espírito de Deus. Deus revela as coisas extraordinárias pelo Espírito dele. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então é o Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus. O verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Aqui no verso 11, Espírito está em letra minúscula. Então esse Espírito do homem é o Espírito que cada um de nós tem em nós. Nós somos corpo, alma e espírito. E aqui o verso 11 está dizendo: o nosso espírito conhece o que cada um de nós está pensando. Cada um de nós sabe o que está pensando. Da mesma forma, o Espírito de Deus, o Espírito com letra maiúscula, conhece a vontade de Deus. Então no 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Agora o verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito em letra minúscula, que é do mundo, mas o Espírito em letra maiúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, nós temos o Espírito Santo com letra maiúscula, que conhece a vontade de Deus e que nos traz a conexão com Deus e que nos revela as bênçãos que temos recebido de Deus. Então, mantenha a conexão com Deus. Mantenha a conexão pela constante oração e pela leitura da Bíblia, porque é na leitura da Bíblia que entendemos a ação e o mover de Deus. E, mantendo essa conexão com Ele, temos confiança de que Ele tem aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não passou pelo coração. Deus tem o sobrenatural, o extraordinário para aqueles que se mantêm conectados com Ele. E o primeiro sinal do sobrenatural que Ele tem sobre nós é a salvação da nossa alma. E agora eu te convido a fazer essa oração de confissão que está aqui na tela. Nessa oração de confissão, você pode declarar que você aceita Jesus. Jesus foi enviado por Deus para vir a essa terra para dar a própria vida em nosso lugar. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter a salvação. Salvação significa ter um caminho livre, direto ao Pai. Salvação é salvação dos nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas como Jesus veio e foi puro e reto, Deus aceitou a morte dele na cruz, o sacrifício que ele fez na cruz,
o sangue que derramado na cruz como o sangue que justifica os pecados da humanidade. Então, fazer a oração de confissão é dizer: eu reconheço que sou pecador, reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo ao lado do Pai, recebendo as orações de todos os que seguem a ele e levando ao Pai, trazendo esse caminho livre a Deus. Se você ainda não fez essa oração, faça essa oração de entrega agora. Você vai receber o perdão dos pecados, você vai receber o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, para dar orientação, guiar os seus passos, dirigir os seus caminhos para Deus, e vai ter o seu nome anotado no livro da vida, que é o registro de nascimento da sua vida no reino de Deus. Da mesma forma como quando uma criança nasce, ela recebe um registro de nascimento, quando você aceita Jesus, você recebe um registro de nascimento no reino de Deus. O seu nome é escrito no céu, no livro da vida. Então, ore comigo essa oração aqui da tela, a oração de confissão, para receber a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora você aceitou Jesus, seus pecados foram lavados, justificados pelo sangue dele, você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus e que comunica o que Deus tem reservado para você. Passe a orar todos os dias. Coloque todos os pontos e aspectos da sua vida diante do Senhor. Todos, todos, todos. Nos mínimos detalhes. E peça: Espírito Santo, me orienta e me mostra a tua direção e a tua vontade. E Ele vai guiar você para o caminho de proximidade de Deus. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé que prega que somente Jesus é aquele que salva e que escuta as orações porque Ele está vivo. E participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa franca, honesta, sincera, em que nós nos apresentamos completamente abertos a Deus, confessando também os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas necessidades, e Deus é aquele que nos visita, é aquele que socorre, é aquele que responde, é aquele que dá provisão, é aquele que dá saúde, é aquele que cuida da nossa família, é aquele que mostra a nova porta de trabalho, é aquele que nos auxilia, nos ajuda no em tudo aquilo que nós não sabemos o que fazer. Ele realmente é um Deus que se faz presente como Pai, que ama os seus filhos, que ama as suas filhas e que quer o bem de todos os que estão nele. Participe de uma comunidade de fé, participe de uma igreja e não diga: eu sou a igreja, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, que nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, e que Cristo é o cabeça desse corpo, e que nós estamos em Cristo quando estamos em comunhão com os que seguem a Jesus. Então, se você está já há algum tempo afastado, procure uma comunidade de fé ou uma igreja em que você se sinta bem, possa estudar a palavra de Deus, tenha irmãos na fé que possam caminhar com você para que você esteja no corpo de Cristo.
Vamos fazer a oração agradecendo a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre renovo da fé. Pedimos que o Senhor venha pôr as mãos sobre esse teu filho, essa tua filha que desanimou, que se cansou, que começou a duvidar, que começou a ter medo e que não consegue repousar, não consegue dormir, porque fica pensando: acho que Deus me abandonou. Mas o Senhor não abandonou você. O Senhor está bem perto, bem pertinho de você. E tudo que Ele quer ouvir é a sua oração, a sua confiança nele nesse momento. Ele pede que você confie nele. Ele pede que você tenha fé nele, porque eu tenho o meu tempo de fazer cada coisa. É isso que Deus está dizendo. Ele tem o tempo dele de fazer as coisas, mas eu não esqueci de você e sei de tudo o que você precisa e digo a você: tenha confiança em mim, porque eu continuo sendo Deus. Deus está trazendo aqui o Salmo 46, o versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nesse Salmo 46, Deus diz: deixem as preocupações sobre mim. Deus está trazendo uma palavra de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Senhor é aquele que traz o alívio, é aquele que cuida e zela do seu povo. Tenha confiança em Deus. O Senhor está vendo e sabe tudo o que se coloca em oração diante dele. Agora, se você não tem orado, é tempo de orar. Ore ao Senhor, coloque a sua causa diante do Senhor. Ele ouve e também responde. Deus abençoe grandemente. Diga glória ao Pai, porque Ele deu essa graça de enviar o próprio Filho para morrer em nosso lugar e justificar os nossos pecados e receber as nossas orações. Dê glória ao Filho, porque Ele abriu o caminho para nós, para acessarmos a Deus. Quando Ele morreu em nosso lugar e derramou seu sangue para nos justificar dos pecados, Ele abriu esse acesso a Deus. Por meio de Jesus, podemos ir a Deus e, por último, dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos guia até o céu, nos alerta, nos mostra o caminho certo em todo o tempo. Agora vamos para a leitura bíblica de hoje, que é Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3, é um capítulo que mostra Jó se lamentando, mas é um capítulo que revela que tudo aquilo que ele tinha medo que acontecia, aconteceu com ele. Então vamos ler aqui. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite,
e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue. Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz, e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Você vê nesse texto que Jó está pedindo a sua morte. Ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu, amaldiçoando a noite que veio com o seu nascimento e dizendo aqui que seria melhor que a mãe dele tivesse tido um aborto, porque ele não veria tanto sofrimento. 7. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. 18. Ali os prisioneiros descansam juntos, e já não ouvem mais os gritos do capataz. 19. Ali os importantes e os humildes e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Então esse texto mostra a história de Jó quando perdeu tudo o que tinha. Perdeu todos os seus filhos. E perdeu também a sua saúde. Ficou doente a ponto de raspar o seu corpo, a sua pele de seu corpo, com cacos de telha. A situação de Jó ficou horrível. Mas a história dele não termina de forma horrível, não. Jó tem 42 capítulos. E no último capítulo, a Bíblia conta que Deus devolveu o bem a Jó. E ainda se revelou a ele, de maneira sobrenatural, falando com ele. Nós vamos ler isso nos próximos capítulos de Jó. Mas fica aqui a antecipação para quem nunca leu a Bíblia, para que você saiba que Jó teve medo que ocorressem coisas ruins com ele. Então, isso nos ensina uma coisa: não fique pensando com preocupação em coisas ruins.
Ele falou aqui no último versículo: o que eu temia me aconteceu. Aqui no verso 25: aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Então Jó, ele mostrou aqui que ele tinha medo, embora ele andasse com Deus, ele tinha pensamentos que traziam medo a ele. E quando aquilo que ele temia aconteceu, que foi a perca de todas as coisas, a perca dos filhos, ele vem nesse capítulo e amaldiçoa o dia em que ele mesmo nasceu. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. De tão grande que era o sofrimento e a dor, a angústia que ele estava passando. Esse texto mostra que o mais devoto de todos os homens também pode ter a sua fé abalada quando vem muito sofrimento. Nós vamos ver aqui em Jó, no capítulo 1, que no verso 1, na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Você vê que a Bíblia dá testemunho de Jó, dizendo que ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Então esse homem era um homem de Deus. E ele era um homem abençoado. Verso 2, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. No verso 3, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. E aí nós lemos no capítulo 1 que o diabo vai até Deus e fala que Jó adorava a Deus somente pelos benefícios recebidos. Deus permite que o diabo toque em todos os bens e também nos filhos de Jó. Jó perde tudo num único dia. E ele diz, aqui no final do capítulo 1, verso 21, eu nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. 22. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Aí no capítulo 2, nós vemos que o diabo vai até Deus e Deus pergunta ao diabo: você viu que ele continua fiel? Então, veja aqui no verso 2: o Senhor perguntou: de onde você vem vindo? E Satanás respondeu: eu estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o versículo 3: aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Aí o diabo fala para Deus que ele ainda tinha saúde, no caso Jó. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Aí Deus fala agora, Deus fala para Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Então no capítulo 2, Jó é atacado de uma doença que ele precisa usar o caco de telha para raspar a sua própria pele. E hoje a leitura bíblica é Jó capítulo 3, em que nós lemos: depois que ele começou a passar por muito sofrimento, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Uma coisa importante, ele não amaldiçoou a Deus. Ele não amaldiçoou ao Senhor. Ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu, pensando: eu não deveria ter nascido. Era melhor um aborto sobre a minha mãe
do que eu estar aqui vivo. Ele se sentiu tão triste pela situação que ele estava enfrentando que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, a pensar que um aborto era melhor do que o seu nascimento. Mas ele nunca desonrou ao Senhor. Então tenha e guarde a sua conexão com Deus, independente do que esteja acontecendo na sua vida nesse momento. Existem provações, mas o Senhor está com o seu povo nas provações e ele tem coisas extraordinárias e novas para revelar a todos os que oram e confiam nele. Fique com essa palavra e tenha um excelente e maravilhoso dia abençoado pelo Senhor. Dê glória ao Pai, porque ele deu o seu Filho para nos trazer o livre acesso a ele. Dê glória ao Filho, porque ele aceitou morrer em nosso lugar na cruz para nos dar a salvação. E dê glória ao Espírito Santo, porque é ele que nos acompanha e nos dá força para prosseguir ao Senhor. E não tema, porque o Senhor está com você. Amém e graças a Deus, amém.